bem bonitinho. Tá? Então, dei até um comentário já para vocês sobre aquele último culto que eu ministrei. O pastor Marcos pediu para que eu viesse ministrar. Então, eu falei para vocês sobre as 3 dispensações bíblicas. E isso é de suma importância. Porque se você não pegar isso aqui, você não vai conseguir equacionar as disciplinas que nós vamos estudar aqui. Tá? Todas as doutrinas bíblicas estão incluídas nessas 3 dispensações. Todas. Ok? Quero que você anote aí. Esse dá para pouquinho, mas eu vou desenhar aqui, tentar desenhar as 3 dispensações bíblicas. Pastor Marcos, Tiago, vem cá, fica aqui. Passa para eles, tá? Diga assim, as 3 dispensações bíblicas. Número 1, dispensação do mistério. Tá? E passa o texto para eles, por gentileza. Essas 3 dispensações. As 3 dispensações bíblicas, né? Dispensação do mistério, Efésios, capítulo 3, versículo de número 9. Efésios 3, 9. Isso. Dispensação da graça, Efésios 3, 2. Vai anotando essas referências, porque isso é de suma importância. E a dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1, versículo 10. Dispensação DM mistério. Dispensação da graça. Dispensação da plenitude dos tempos. Tudo aqui para você poder copiar, tá? Isso aqui é de suma importância. Se você não pegar isso aqui, Dispensação da graça e dispensação da plenitude dos tempos. Tá? As 3 dispensações bíblicas. Nós vamos aprender detalhadamente nas matérias onde cada uma se encaixa e as revelações e os ensinos. Nunca esqueça, todas as doutrinas bíblicas, elas estão incluídas nessas, ou inseridas nessas dispensações. Tá? Olha como está ficando bonito. Vamos tomar uma apostila. Show de bola, hein? Vocês vão ter uma matéria aqui sensacional. Viu, Everton? Então, a dispensação do mistério, primeiro aqui. Dispensação do mistério. Ela abrange desde o tempo da eternidade divina até a encarnação. Desde até mesmo quando Jesus não era conhecido como Jesus. Pois somente na encarnação, somente quando o Verbo se encarna, que ele veio a ser conhecido assim. Como é que eu sei isso? Pergunto, como é que você sabe isso? Como é? Mateus capítulo 1, verso 21.
Tá? E no Antigo Testamento, você em nenhum momento vai ouvir, ou ver, ou ler acerca do nome Pai na divindade, ou Filho. Tá? Por quê? Vou repetir de novo. Porque nessa dispensação do mistério, que abrange desde a eternidade até a encarnação, Jesus, ele era revelado de duas formas, que é o Verbo, né? Então, no Antigo Testamento, nós vamos saber que ele é o Verbo, ou conhecê-lo como sabedoria. Provérbios capítulo 8. Ele era sabedoria, ou o próprio Verbo. Em nenhum momento nós vamos ver o nome Jesus ou ele aparecendo como filho. Porque isso foi um acordo. Quem está entendendo? Está fácil de pegar? Isso foi um acordo entre a divindade. Tá certo? Então, na dispensação do mistério, Jesus era conhecido como a sabedoria ou o Verbo. E quando ele se manifestava, era como um anjo do Senhor. Então a dispensação do mistério, ela se divide em duas partes, em dois grupos, ou duas partes, como você queira. A A e a B. A primeira parte, que é a A, na dispensação do mistério, ainda fala só acerca da eternidade. Que ele se manifesta para os anjos, ele era conhecido para os anjos, isso lá na eternidade, como capitão dos exércitos. Isso até Gênesis capítulo 1. Vocês estão pegando? Vou falar de novo, quero que vocês peguem. Não tenho pressa não, tenho paciência, tá? Então, nessa primeira parte da dispensação do mistério, a parte A que eu falei para vocês, ele era conhecido como, diga, capitão do exército, dos exércitos do Senhor. A segunda parte, que é a B, a segunda parte da dispensação do mistério, diz que ela se divide em duas partes. É a dispensação que ele se manifesta já aos homens. Porque aí então o Senhor já tinha criado também a terra e os homens. Então agora, quando ele vai se manifestar para os homens, isso eu estou falando o Verbo, Jesus. Ele se manifesta como o anjo do Senhor. Tá? Para os anjos lá em cima, ele era conhecido como capitão dos exércitos. Pergunta por quê? Porque o Verbo, gente, era um mistério escondido no seio do Pai. Era o trunfo do maior projeto de Deus, do maior pensamento de Deus, ou daquilo que era o projeto excelente de Deus. Então Deus guardava ele, preservava ele. Quando ele aparecia lá no meio dos anjos, no meio de todos os exércitos de Deus, lá no céu, quando eles viam o Senhor passar, o Verbo passar, ele se manifestava ou ele andava lá como capitão dos exércitos. Todos prestavam continência a ele. Glória a Jesus. Então tinham ele, e ele se manifestava só de vez em quando, porque ele estava escondido no seio do Pai. Então agora nós vamos observar de um ajudante, o cronograma. Jesus, segura esse quadro aqui para que ele não caia. Agora vem uma parte excelente aqui para nós. Isso aqui é forte. Tá? Então, nós vamos, para começarmos o estudo acerca da palavra de Deus, ou da teologia, precisamos começar pelo estudo da teologia própria. Tá? Eu fiz uma arte aqui, isso aqui Deus que me revelou hoje, bem profunda.
Porque não há outro caminho, pastor Marcos. Isso Deus falou comigo essa tarde. Não tem como nós estudarmos teologia sem primeiro nós não estudarmos acerca da teologia própria. Não há outro caminho. A teologia própria é o estudo acerca do próprio Deus. Eu não posso falar ou começar a falar sobre teologia começando a falar sobre o homem. Para com isso. Há algo que vem antes. Há uma disciplina que vem antes ou que antecede todas as outras. Ou melhor, todas as outras disciplinas que há na teologia, todas as outras, elas nasceram a partir dessa doutrina, ou deste estudo acerca de Deus, tá? Porque todas as coisas existem por causa de Deus. Então foi dele que saiu todas as coisas. Eu deixo assim, ó, quando você ouvir, você está começando a pegar algo que o Thiago já sabe, né, os alunos, vocês vão ver os alunos que vai vir de piedade, eles não são bons, eles pegam na hora e já, opa, por quê? Quando eu deixar alguma coisa no ar, falar e dar um tempo, eu quero que você pergunte, que tem algum mistério. Eu falei que todas as coisas provêm de Deus, vêm de Deus. Daí um dia eu estava falando sobre isso, daí um aluno perguntou, pastor, posso fazer uma pergunta? O senhor falou que todas as coisas vieram de Deus, e o mal veio de Deus? Deixa essa pergunta, mas isso não interessa a você, né? Interessa sim. Interessa bastante. Eu quero saber. Opa, então implora. Por quê, pastor? Isso aí, até a manjerada está no mistério. Eu posso responder, pastor? Não vou dar essa honra. Vou. Fala, macho. Então veja bem, Deus criou os seus seres. Por exemplo, você quer falar? Não, pode falar você. Deus criou os seus seres, criou os anjos. O mal nasceu no coração de um dos seres que Deus criou. Então como é que a gente resolve isso, irmão Levino? Por exemplo, Deus criou os homens, não criou? Sim. O homem não inventou o avião, não inventou os carros. Glória. Então o mal também. Pegou? Amém. Tá bom. Então vamos lá. Então, para a gente iniciarmos isso aqui, irmãos, né, a gente precisa, vou usar essa expressão, a gente precisa começar do começo. E onde é que está o princípio disso tudo? Todos os ensinos bíblicos, de todas as disciplinas bíblicas. Onde é que está o princípio? Quem pode abrir aí na Bíblia? Onde tudo começa? A gente começamos. Onde que é? Hã? Falando que vocês precisam sentar para aprender, não é Gênesis não. João capítulo 1. Você não vai estudar acerca de Deus? Eu não posso falar acerca dele. Não apela também, né? Toquei para receber algo de Deus. João capítulo 1. Quem achou João capítulo 1? Verso 1. Quem sabe de cor já pode entender também. Só vou dar uma palhinha para vocês. 10 minutos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Que princípio é esse, meus irmãos? Descrito em João. Nós sabemos que a Bíblia menciona 2 princípios. Nunca esqueça isso. Tá? E até nesse mesmo capítulo de João, no primeiro versículo e no segundo versículo, dá para você aprender sobre esses 2 princípios. Princípio, quando eu falo acerca sobre princípio, eu estou me referindo a início, a começo. O começo de todas as coisas. O começo de tudo. Esse texto mostra que houve até um começo da eternidade. Isso. Quando? Vocês vão aprender agora. Essa
vocês ir embora sem levar para casa. Tá? Então, o primeiro princípio que a Bíblia menciona é o que está na eternidade, que por sua vez se divide em três partes. Em três partes. Tá? Escreva aí, o que era. Tá? O que era, o que é e o que há de vir. Então a eternidade se divide em três partes, gente. Tá? Ela é mais ou menos assim. O que era, tá? O que é e o que há de vir. Ok? Esse é o tempo da eternidade. Só que esse tempo, gente, não é como o passado, presente e futuro do nosso tempo. Porque o nosso tempo não cabe aqui. Por isso que nós nunca conseguimos descobrir o dia do aniversário de Deus. Por quê? Porque o seu tempo é esse aqui, ó. Esse aqui, azul, é o nosso tempo. Ele chama Cronos. E esse Kairos, que é o tempo da eternidade. Então preste atenção. O seu tempo, ele é menor do que esse que é. Então o seu tempo cabe aqui. É por isso que só nessa dimensão aqui, ó, do Deus consegue enxergar todo o nosso tempo. O nosso tempo, que é o Cronos, cabe somente nessa dispensação, ou melhor, nesse tempo do de Deus. É por isso que a gente não consegue chegar aqui ainda. Para com isso. Não é possível. Você não está pegando? Você está pegando? Então, é por isso que a gente não consegue chegar aqui. A gente consegue imaginar o que será aqui, pastor Marcos. Porque o que está aqui, algumas coisas ele revelou para nós. Aleluia. Então presta atenção nesse mistério, que isso aqui é algo glorioso. Por que a gente não consegue descobrir o dia que Deus nasceu? O dia que a gente pergunta, mas de onde veio Deus? É como uma criança quando nasce. Quando a mãe gera uma criança, um bebê recém-nascido, aquela criança, quando ela nasce, quando ela é ainda um bebê, ela não consegue saber, por exemplo, o dia que o pai nasceu. A cidade que o pai nasceu. O horário que o pai... Ela não sabe nada da história. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Você quer que eu te explique isso? Paulo disse que quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito, a gente o veremos como ele o é. Então, quando a criança começa a ficar adolescente, já adulta, ela começa a ter a inteligência, e agora ela começa a saber a história do seu pai, até onde ele nasceu. Para com isso. Até o horário que ele nasceu. Maravilha. Porque quando aquele ser que um dia foi uma criança e não sabia de nada, mas ele cresceu, ele agora consegue saber e conhecer as coisas. O que é que o pai faz? Revela todos os seus segredos. Maravilha, Jesus. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, que quando a gente nascemos para a eternidade, para com isso, assim também não dá, né? Então a gente vai descobrir tudo
o que um dia foi oculto a nós. Paulo diz que essa terra ainda ela está em dores de parto, porque ela não deu a luz. Então a verdade é que você ainda não Nasceu. Glória a Jesus. Aleluia. E quando você nascer, você vai conhecer a respeito de tudo isso aqui. Porque lá você pode andar aqui. Você vai entrar lá como a igreja só entra. Isso aqui é mais pra frente, tá? A igreja só vai entrar nessa dimensão aqui, no há de ver. Mas a gente vai conhecer isso aqui. Mas quem, por exemplo, morre hoje aqui, ele já, por exemplo, já te vê aqui. E ele já te vê aqui. Para com isso. Você está pegando? Por quê? O escritor de Hebreus falou que você e eu somos pedras imovíveis, que já estamos na cidade, que a gente já faz parte da cidade. Então, por exemplo, se a tua esposa hoje, Deus leva ela já vê você lá, Tiago. Só que você é uma pedra Então tudo que você precisa é confirmar a tua história aqui. Você já estou lá. Quando eu chegar na aula de antropologia, eu vou mostrar para você que você já estava até aqui, que você nasceu aqui. Porque Deus tem um lugarzinho aqui, ó, que era o laboratório dele lá, que foi onde pessoa com você. Eu estou falando sério. Eu vou mostrar isso para vocês. Vai no glória a Deus? Então aqui é que está o mistério. Vocês estão felizes? Amém. Então, agora, cadê o ajudante? Você é ajudante, pastor Marcos, vou ter que contratar. Então vou aqui. Você terá um bom salário. Eu queria desenhar isso aqui para vocês, que tudo começa aqui. Ó. Traz aqui. Traz aqui. Isso, mostra para eles. Isso aqui é meu. Isso aqui Deus me deu hoje. Direitos autorais. Pode apagar aqui? Pode voltar. Então, isso aqui é fora de série. Vocês vão aprender o que eu prometo que tudo isso aqui, ó, vai estar detalhado. Vou explicar. Mesmo que for uma linguagem simples, que eu falo simples mesmo, vai estar na apostila de vocês. Tá? Eu não falo bonito, eu não espero. O jeito de eu dar aula é assim. Eu vou falar com vocês. Às vezes você vai até ver meu português errado, mas o importante é que você tem. Tá bom? Então, obrigado, Thiago. Glória. Então, tudo começa aqui na teologia. Só dei uma palhinha para você, eu nem quis falar ainda. O dia que Deus desceu. Então, começa aqui, ó. Você coloca assim. Eu vou vir aqui. Ó. Tá? Daí é mais ou menos assim. Essa teologia própria, ela abrange também a cristologia. E também ela abrange. Quem sabe o que é cristologia? Estão aí? Então, quem sabe o que é pneumatologia? É melhor para estar de pé, pastor Marcos, mas eu vou dar um jeito aqui, tá? E a antropologia, que você já sabe, antropos, tá? E essa doutrina de antropologia, essa disciplina que é o estudo acerca do homem, cristologia, o estudo acerca de Cristo, cristologia, tá? Acerca da pessoa de Cristo, pneumatologia, o pneuma, estudo acerca do Espírito Santo, o Espírito que produz a vida, o vento do Senhor, o sopro, tá? Então, antropologia, ela abrange, ou ela tem essa linha aqui também, que aponta
para soteriologia, como também aponta para hamartiologia, Ih, faltou um negócio aqui. Mas não tem problema, vocês entenderam, né? Hamartologia. Tá? Então, o mistério é esse aqui. Tudo, ou sempre de tudo, pastor Marcos, é exatamente Deus. Todas as demais disciplinas provêm de Deus. Por quê? Porque tudo está projetado nele. Tudo é obra Dele. Então, através dele, do projeto dele, ele quis revelar-se para nós, para os antropos, para os homens, que é o projeto dele, o maior projeto dele. Depois eu explico detalhadamente, só estou dando uma síntese, porque nós vamos estudar. Para ele se revelar esse aqui, existe essa outra doutrina, cristologia. Ou seja, nós conhecemos a Deus através da revelação de Cristo Jesus. Mas também o pneu, o Espírito Santo. Por que eu coloquei esses dois aqui, pastor Marcos? Porque Deus fala conosco, ou a salvação, ou o conhecimento de Deus chega ao homem através da pneumatologia, através do Espírito Santo, Tiago, e através de Cristo. Está fácil? Está vendo como a teologia não se completa? Por quê? O projeto de Deus era ter os homens. Eu vou explicar para você o quanto Deus amou a gente. A gente não merecia, mas o amor dele foi tão grande que ele quis a gente. Então, para a gente saber que ele quis a gente, por quê? Porque o homem, através do conhecimento de Cristo, na manifestação do Espírito Santo, no espírito do homem, o homem poderia escolher entre a soteriologia e a hamartologia. Não é solteiro e casado não, tá? Ele poderia escolher entre a salvação, que isso aqui é salvação, e Pecado. a hamartologia. Forte? É forte. Então, isso aqui é um mistério profundo, gente.